Sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E hoje nós vamos abordar aqui um tema que poucos falam, mas que a gente precisa valorizar e o Instituto Lado a Lado não pode deixar passar ao lado, que é as mães oncológicas, né? As mães atípicas. Então, nós temos que falar mais sobre isso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu tive a alegria de conhecer e que depois que eu a conheci, eu a acompanho e assim, onde eu puder, eu vou levá-la, porque a voz dela é muito potente, a voz dela é muito importante, que é a minha convidada, Chalma Vicentim. Chalma, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse. Quem é Chalma Vicentim? De antemão, eu vou agradecer, né, Marlene, o convite de vocês. É uma honra, né, participar desse podcast. É uma honra estar aqui com vocês. E eu sou a Chalma, eu sou profissional de educação física, eu sou mãe, né? Eu sou a responsável pelo Instituto hoje Ama a Vida, que é as mães da onco, e eu sou essa pessoa incansável que, mesmo diante das lutas, das adversidades, eu tento seguir sempre no meu propósito, cumprindo a minha missão. É isso. E Chalma, como tem sido esse trabalho seu de se aproximar de outras mães, orientar outras mães? Porque baseado na sua história, né, você agora tem aí uma missão e um legado, né, que é esse instituto que você conduz. Como tem sido esse trabalho, né? Como tem sido compartilhar essas histórias? Marlene, então, eu digo que é desafiador, porque você lida com pessoas machucadas, né? Acolher ali pós-diagnóstico não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes nós também estamos machucadas, porque o tratamento é longo, né? Um tratamento de câncer, ele é um tratamento longo e a gente acaba muitas vezes se perdendo em meio à complexidade da situação. Então, a gente acolhe, a gente orienta, nem sempre é fácil, né? Mas a gente entende que é um passo a passo, é dia após dia. É mais ou menos assim que funciona. E Chalma, para a audiência entender um pouquinho, né, como que você entrou, né, nessa causa, nessa missão, eu queria que você contasse um pouquinho, né, compartilhasse um pouquinho da sua história, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui se inspirar, outras mães também, né, até procurar o seu instituto. Então, tudo começou após o recebimento de um diagnóstico da Manuela, né? É uma consulta de rotina, e aí a gente recebe o diagnóstico e eu fico ali sem entender o que estava acontecendo. Só que, para que eu digerisse toda aquela situação, eu precisava também entender, ali nós já estávamos no leito ali há 47 dias, e você começa a olhar as outras mães, a situação, a vivência, e entender que sozinha não vai ser possível, sabe? É uma jornada árdua, é uma jornada solitária. Então, eu começo a me colocar no lugar daquelas mães a partir daquela situação ali, presa dentro de um leito, 47 dias. E aí, naquele ambiente, eu crio o grupo, começo a interagir com as mães e buscar as necessidades, né? Então, de acordo com as necessidades delas e com a minha necessidade, porque é algo que eu já vivia. Então, eu começo a acolher, orientar
E aí eu vou vendo as necessidades e vou tentando suprir as necessidades. Começa assim. Uhum. E Chalma, qual que é, no seu ponto de vista, quais são os grandes desafios que as mães oncológicas enfrentam hoje? Olha, são muitos desafios, porque quando você recebe o diagnóstico, você não sabe como é que vai ser a vida pós-diagnóstico. Então, o primeiro passo é você ter pessoas em quem você possa confiar, em quem você possa utilizar de pilastra, sabe? Pessoas que possam segurar na sua mão e falar: vai dar certo e juntas vamos passar por esse processo, porque é um processo. E é um processo longo e intenso, mas nem sempre é uma sentença de morte. Lógico. E Chalma, como é você se cuidar, você se proteger e você ter que cuidar ali de um filho, né, que está precisando, que você tem que dar toda a atenção. Como que é essa travessia? Olha, eu sempre bato nessa tecla com as mães que quando a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, eu sempre converso com elas no grupo que procurem ter um tempo para vocês, sabe? 10, 15, 20, 30 minutos. Façam uma caminhada, deixe a criança com alguém, ou leia um livro, ou de repente tenha um tempo para fazer uma maquiagem. Eu foco muito na questão do exercício, porque o exercício, né, ele libera ali os hormônios da felicidade e você já não tem mais aquela sensação de depressão, porque a grande verdade é que as mães, elas se deprimem. Elas se deprimem por não ter ali uma rede de apoio, por não conseguir ter um tempo para elas. Então, quem não se cuida não consegue cuidar de alguém. E a partir do momento que eu comecei a focar um pouco em mim, sabe, tudo começou a fluir. A gente precisa realmente de um cuidado nesse sentido, físico, mental, né, emocional. E me diz, por exemplo, aquelas mães que têm mais filhos, né, e que tem que cuidar dos outros e que os outros também estão ali precisando. Como que você tem auxiliado e como foi a sua também, né, a sua vivência, né? Na verdade, ali pós-diagnóstico foi tudo muito intenso, foi tudo muito complexo, porque você precisa de um tempo para digerir toda aquela situação. E aí, depois a gente começa a entender que a família, ela precisa compactuar, ela precisa, de certa forma, ajudar, né? Então, a gente vai conversando com os filhos, principalmente os mais velhos, né? E aí eles vão entendendo que a prioridade no momento é a criança que está em tratamento oncológico. E aí, com o tempo, torna-se uma rede de apoio, porque eles acabam ajudando, auxiliando, né, em todos os sentidos. Eu, ao longo aí da minha história, eu tenho percebido a diferença, né, que o adulto, ele reage ali ao diagnóstico e a criança, né, é muito diferente. Sim. Né, e eu estava há pouco tempo numa instituição fora de São Paulo, onde eu moro, e aí tem uma pediatra que ela fica no CTI. E aí ela contando algumas histórias, e ela falou uma história que me chamou muita atenção, né? Que tinha uma criança, e essa criança não estava reagindo ali, não queria comer, não queria fazer nada. E aí ela chegou e falou assim: mas você quer sorvete? Aí a criança falou assim: não, não quero sorvete. Você quer filme? Aqui eu tenho vários filmes aqui que a gente pode pôr aqui para vocês. Não, não quero filme. Você quer dar uma volta aqui? Não, não quero. Aí ela falou assim: mas o que você quer?
Aí ele falou assim, você não sabe, você não, né, não interessa, né? Aí ela ficou parada que é uma médica, assim, que ela é magnífica. Aí ela virou para ele e falou o seguinte, eu sei o que você quer. Ele falou assim, você não sabe, não. Você não mora na roça? Ele falou assim, moro. Ela falou assim, você quer seus cachorros? Não, você quer seu cachorro. Aí disse que ele virou e falou assim, sim, eu quero os meus cachorros. Ela falou assim, quantos são? Aí ele falou assim, 6. Aí ela virou e falou assim, 6 eu não posso, né? Mas eu posso trazer aqui, a gente, né, ver aqui como eu vou conseguir trazer um cachorro, tudo aqui para dentro. E aí ela conseguiu, né? Diz que brigou lá no hospital, que fez, não sei o quê, deu banho nos cachorros, tratou os cachorros e levou 2 cachorros. E aí essa criança diz que depois virou outra criança. Então, esse olhar humanizado, né, essa forma de cuidado, como você tem visto isso, né? Como que você tem enxergado isso aí com essas mães, né, que você assiste aí junto ao seu instituto? Olha, na verdade, ninguém caminha sozinho, principalmente numa situação de dor, principalmente numa situação de tratamento, né? Nesse processo, eu vou te falar que é impossível uma mãe entrar lá só e ela simplesmente esquecer que existe um mundo aqui fora, não tem como, sabe? É o momento que a gente precisa realmente de acolhimento, é o momento que a gente precisa de uma palavra amiga, é o momento que a gente precisa de um ombro, sabe? Muitas vezes a gente só precisa de um ombro para compartilhar um episódio ruim no hospital ou, de repente, o falecimento de uma criança, porque isso é fato, né? A gente perde muitas crianças ao longo da jornada e isso marca muita gente, porque como mãe, você perder uma criança que está ali junto com o seu filho, com a sua filha em tratamento, não tem como não sentir. Então, humanamente falando, é impossível a gente seguir sozinha essa jornada. E aí, quando a gente se apega, sabe, a gente costuma falar, eu bato muito nessa tecla que só sabe a dor quem passa. Não tem como. Por mais que a gente fale, por mais que a gente conte, muitas pessoas, quando eu palestro, quando eu converso, eu vejo mães chorando, sabe? Até adolescentes. Moças, pessoas, você sabe que não é mãe, mas ela se sensibiliza, porque ela é irmã, porque ela é filha, porque ela tem uma sobrinha, alguém que ela ama. Então, a gente vai conseguir seguir sozinha nessa jornada. Então, o que torna essa jornada mais fácil é realmente segurar na mão uma das outras e falar, vamos. E principalmente nós que estamos ali juntas, porque a gente sabe, o sofrimento, a gente sabe ali o ponto certinho da dor e de acalmar e de falar, olha, calma, calma que vai dar tudo certo. Isso aqui, ao mesmo tempo que soa como uma sentença de morte, não é uma sentença de morte. Para muitas é vida. É vida e é transformação, sabe? Pós-diagnóstico, porque a vida muda muito. Então, você tem outra visualização da vida. Outra forma de ver a vida, né? E Chalma, fazer você está trazendo aqui alguns pontos muito importantes dessa mãe, né, dessa mulher, ela ter voz, né? Onde você tem percebido os espaços, né? Lógico que aqui está sendo um desses espaços, né? Mas você sente falta de ter mais espaços que possibilite essas mães a falarem, a compartilharem suas dores, compartilhar seus momentos? Sim, sim, a gente sente falta porque eu costumo falar que quando eu recebi o diagnóstico da Manuela, quanto mais eu falava da situação, menos me doía, né? Então, eu fui falando, eu fui conversando com as pessoas e eu sentia que eu ficava bem.
E eu conheço mães que elas se trancam. E aí elas vão se resguardando de uma forma que elas vão adoecendo, né? Então, assim, talvez eventos que nos dessem mais voz, que nos permitissem reunir e tocar no assunto, porque quando você toca na ferida, no início vai doer, mas com o tempo ela vai cicatrizar. Lógico, lógico. Aí vem a autocura, né? E eu queria muito que, se você pudesse, contasse alguma história de alguma mãe que você lá na instituição acolheu e que hoje ela passou por essa travessia e hoje ela está bem diferente da forma que iniciou tudo isso. Olha, na verdade, assim, nós temos muitos exemplos, né? Nós temos muitos exemplos e eu vou citar a Ana. A Ana, ela já tinha recebido um diagnóstico de câncer um tempo antes. E a Ana, ela tem o Lincoln e o Lincoln é diagnosticado há pouco tempo, bebê ainda. E aí nós acompanhamos a rotina da Ana, uma rotina assim, extremamente intensa. O Lincoln ali muito bebê ainda, né? E com 1 ano e pouquinho, nem 2 anos completo, o Lincoln veio a falecer, né? Ele já havia sido desenganado pelos médicos, só que a Ana, ela luta bravamente. Quem acompanha percebe que, mesmo ela tendo recebido um diagnóstico de câncer, depois o filho recém-nascido, e ela não desistiu um só momento daquela criança, sabe? E o Lincoln partiu, ela recebeu o diagnóstico novamente, mas todas as vezes que eu a encontro, ou que a gente se fala ali, que seja pela internet ou que seja pelo WhatsApp, eu percebo que é uma pessoa que ela não se paralisa, sabe? Mesmo com tantas adversidades. Olha só, ela já recebeu um diagnóstico de câncer, o filho faleceu, né? Literalmente, ele perdeu a batalha para o câncer. Hoje ela está em tratamento novamente e ela continua sorrindo. E aí você olha e fala, nossa, às vezes eu acho que eu tenho problema. Não, eu não tenho problema. Por quê? Porque eu ainda tenho a minha filha, né? E as situações são tão diferentes. Então, é uma pessoa que, assim, eu gosto de olhar, lembrar da situação dela e pensar que ela é uma superação de vida. E quais, para as pessoas entenderem um pouquinho, quais são as atividades, o que vocês promovem lá no Instituto, o que você tem feito, né? Quais os apoios, né, que vocês precisam? Marlene, então, na verdade, assim, tudo começou com um sonho, né? Eu realmente, hoje, nesse momento, eu peguei o CNPJ antes de chegar aqui. Então, nós ainda trabalhávamos Obrigado, na informalidade. E muitos desafios, uma trajetória, assim, extremamente desafiadora, porque eu comecei ajudando e eu nunca, Marlene, de verdade, eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse ponto de, não, a gente tem um CNPJ, quando a Frente Parlamentar, né, me chama ali, em agosto do ano passado, foi assim, um presente, sabe? Ter o apoio da Frente Parlamentar no enfrentamento ao câncer foi um presente. E como vocês sobrevivem, né? Então, a gente sobrevive de doação. E aí eu me limitava bastante. Por quê? Porque eu ainda não tinha um CNPJ. Na verdade, eu começo como uma rede de apoio. Sim. Mas como eu sou uma profissional de educação física e devido ao tratamento da Manu, eu acabo ficando ali mais quietinha, me resguardei. Foquei no tratamento dela, né? Há pouco eu volto com o meu CREF e aí pouco mais de um mês eu dou aula voluntária em uma escolinha de futsal. E é um dos projetos que
que eu vou englobar no Instituto, porque antes a gente começou com essa rede de apoio, e aí hoje, como a Manu está próxima de acabar o tratamento, agora em dezembro, né, ela finaliza, se Deus quiser, e aí a gente vai continuar suprindo as mães, a gente vai continuar nessa jornada com elas, mas a gente também vai abraçar o esporte, né, porque o Instituto, ele tem ali uma classificação, uma abreviatura de Ama a Vida, né, apoio integral a mães, famílias e apoio integral a mães, famílias e projetos de vida. Então, eu trago o esporte porque eu entendo que o esporte ele salva, ele resgata, sabe? E sempre que eu posso, aliás, hoje eu tenho uma rotina, né, de me cuidar, de fazer exercícios, isso me mantém de pé. Então eu passo muito essa questão para as mães. A gente tem muitos projetos, né? A gente tem uns projetos, tem o projeto do Apadrinhar, que é o brinquedo com a cartinha. A gente tem o projeto do kit, que esse kit, assim, ele é o fundamental para dar o apoio que a mãe necessita ali dentro do hospital, né? A gente tem um projeto que é o projeto da beleza, que todo mês a gente tem alguns parceiros que eles ofertam, né, ali um autocuidado, uma transformação, e aí a gente manda uma mãe e essa mãe ela acaba tendo um dia só para ela, né? Então eu tenho alguns projetos voltados na área do esporte que ainda estavam na gaveta, porque a gente precisava desse CNPJ para a gente começar a caminhar de forma formalizada, né? Começar a buscar parceiros, porque assim, hoje os nossos parceiros são aquelas pessoas que elas se sensibilizam, que elas acabam sentindo eu vou te ajudar, eu vou te doar os kits, né? Eu vou te ajudar com uma oferta do meu serviço, traz uma mãe aqui que eu vou maquiar, então funciona mais ou menos assim. E olhando para a sua história, Chalma, onde foi que você teve mais dificuldade, né? Onde para você essa travessia ela foi mais difícil? Olha, na verdade existem muitos pontos que se eu fosse parar para analisar, em muitos momentos ali o grupo é algo muito difícil de lidar porque são mães machucadas, né? E aí, às vezes, muitas estão no hospital e ali qualquer coisa, elas acabam se ofendendo. É normal, porque quando eu estou no hospital também, acontece muito. Você fica né, oscila muito, cada uma está no seu momento, então a gente entende muito. Então, primeiro ponto, o grupo muitas vezes é um ponto, sabe, que eu acabo deixando um pouco de lado para focar no trabalho externo. Outra questão é o financeiro, que assim, por diversas vezes eu já pensei em desistir por conta disso. Uma mãe me pediu um gás e eu não ter como ajudar. Uma mãe me pedir, eu preciso de uma cesta básica. E aí eu vou ali buscando pessoas. Mas às vezes eu olho e falo, nossa, mas eu me sinto muito impotente em relação a essa situação. E outro ponto também é questão, sem a formalização, você entende que você não tem tanta credibilidade, porque as pessoas elas até tentam te ajudar, mas elas falam assim, você tem um CNPJ? Gente, é muito difícil para uma OSC começar e de imediato ter um CNPJ, porque é uma travessia que você precisa ter certeza que você vai começar e que você vai dar continuidade, né? Outra coisa é custo para você fazer, para você dar entrada num CNPJ. Então, em diversos momentos, por vários pontos, eu pensei em desistir. E a Manuela tem sido a sua grande inspiração? Sim. Eu sou mãe atípica, né? A Manuela é síndrome de Down. Então, eu digo que depois que a Manuela
vamos dizer assim, foram muitos diagnósticos que eu recebi da Manu, desde o início da gestação até aqui, né? Inclusive, eu já estou em busca de levar a Manu para fazer a averiguação do autismo, né? Porque o Down, ele vem... Isso acontece muito e a gente não pode fechar o olho para isso, né? Então, depois que eu engravidei dos gêmeos, porque eles são gemela é uma dupla, né? E que eu começo a receber todos os diagnósticos da Manu, a minha vida muda muito, sabe? Eu mudo muito como pessoa e eu levei um tempo para entender o que é ser uma mãe atípica. E a partir do momento que eu despertei para isso, sabe, foi isso que me impulsionou. Ser uma mãe atípica foi isso que me impulsionou dentro do hospital a falar pelas outras mães, a pegar na mão das outras mães, porque eu via mães que não conseguiam verbalizar. Elas sentiam a dor, elas me relatavam, mas elas falavam, eu não consigo falar. Eu não consigo mudar essa situação aqui dentro. E aí eu comecei como uma espécie de porta-voz. Resumo, a maternidade atípica, a Manuela, ela mudou a minha vida completamente. Hoje, recebendo esse CNPJ, sabe, eu fiquei ali sentada olhando, pensando, nunca eu imaginei. E, na verdade, você quis isso para você? Não, porque, assim, a vida, ela acabou me guiando para isso. E hoje eu tenho a certeza, cada dia mais, que é uma missão. E Chalma, como foi o seu apoio da família? Né? Porque a gente, quando olha, a gente fala dessa rede de cuidado, né? E a família faz parte dessa rede, né? Sim. Como foi? Olha, eu não tenho o que reclamar, porque, assim, a minha família, né, minha mãe ali, embora a minha família seja muito pequena, mas eu sempre tive apoio por parte, né, deles. Meu esposo também, assim, ele é extremamente compreensivo, acolhedor em relação aos filhos. Ele é excelente, então a Manuela, ela tem 2 príncipes na vida, né? Aliás, 3. Ela tem três príncipes, é o pai, o irmão gemelar e o tio. O tio que ela conviveu ali, né? Então, são 3 homens que ela ama de paixão, sabe? E o irmão com ela deve ser o irmão é um príncipe, cuida muito bem dela. Os 2 têm a mesma idade, mas ele é muito maduro. Eu falo que ele tem 8 anos na cabeça, mas, aliás, no corpo, perdão, na fisionomia, mas na cabeça é como se ele tivesse 20. Sabe, ele é muito amadurecido pela idade e ele me ajuda muito com a Manuela, sabe? Então, a minha mãe, o pai, né? Eu tenho essa rede de apoio, a irmã mais velha. A Manuela, ela é apaixonada pela irmã mais velha, sabe? Então, eu sou feliz porque eu tenho essa rede de apoio em casa e graças ao apoio deles, eu posso ter o meu momento também de pensar em cuidar da minha pessoa e das outras mães. Porque sem essa rede de apoio, eu jamais teria como ou tempo para também cuidar dessas mães, para né, conseguir ofertar o meu tempo dentro das mães da UNCO. Chalma, eu queria muito que você olhasse para essa lente e que você mandasse uma mensagem para uma mãe que está recebendo um diagnóstico agora do filho, ou seja, de um filho com câncer ou com uma síndrome de Down, que você mandasse uma mensagem para essa mulher. Vamos lá. No primeiro momento vai chocar, né? No primeiro momento vai doer, mas a gente também entende que da dor nasce uma oportunidade para você mudar toda uma trajetória, sabe? Eu digo que a dor, ela me impulsiona. Desde que a Manu
que eu recebo ali todos os diagnósticos, porque foram muitos, da cardiopatia. Primeiro, que a Manu não tinha batimento cardíaco no meu ventre. Segundo, da cardiopatia. Depois, da síndrome de Down. Depois, da leucemia. E aí, hoje, a gente vai entrar num período de investigação para o autismo. Eu digo que a dor, ela me impulsiona. E que há males que vêm para um bem, porque você entende que você pode fazer um diferencial na vida de outras pessoas que, de repente, elas vão entrar naquela situação e que elas não vão saber como reagir, né? E eu vou te falar algo assim que talvez toque um pouco. É uma fala minha que ela é muito sensível, mas ela é muito intensa, mas é algo que eu carrego desde que eu me vi ali dentro do hospital, porque com 33 dias uma criança falece, a amiguinha da Manu falece ali, já há 1 ano dentro do leito, né, ela falece, e eu sofri muito ao longo de uns dias pensando que eu poderia ser a próxima mãe a perder a filha. E de lá para cá, 2 anos e 6 meses depois, eu entendo que por mais que a criança ela se vá, que a gente perca a criança, o que acontece? Ela vai deixar um legado. E aí eu bato nessa tecla que a jornada muitas vezes não vai ser longa, mas ela vai deixar um legado. Independente do tempo que a criança, que ela sobreviveu, que ela esteve com a família aqui, ela vai deixar um legado. Então, é aproveitar e é entender o legado que ela deixou. Porque no grupo eu tenho mães que perderam crianças bebês, assim, igual a Ana. E o Lincoln deixou um legado. Se você perguntar para a Ana, se você tivesse que passar por tudo isso, ela vai falar: eu voltaria lá e passaria, porque o Lincoln deixou um legado. Então, pela minha proximidade com as outras mães, eu percebo que a jornada, ela não é em vão. Eles deixam um legado. Então, a gente precisa aproveitar, sabe? E entender o que esse processo, ele traz para a sua vida, porque ele não é em vão. Chalma, eu quero muito te agradecer. Estamos chegando ao final aqui do nosso Lado a Lado Cast. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Obrigada, Marlene. Eu queria muito agradecer e quero te colocar o Instituto Lado a Lado como um veículo para ser a sua voz e de todas as mães que estiverem junto com você. Então, pode contar com o Instituto Lado a Lado. E eu quero falar para você, né, que nos acompanhou até esse momento, que se inspirou, que sensibilizou, que se tocou com essa conversa e com a história da Chalma, e que você pegue esse conteúdo e mande para uma mãe, mande para uma mulher que esteja precisando ouvir essa história para se inspirar, como a Chalma se inspirou, como ela passou por tudo isso. E compartilhe, né, dê seu like aqui e acompanhe a Chalma nas redes, né? Eu acho que o instituto dela vai ser uma força muito grande aí para levar a voz dessas mulheres que muitas vezes estão sozinhas, Sim, né? E precisando desse espaço. Então, eu agradeço muito, Chalma, e eu queria dizer a você, mãe, tanto uma mãe atípica, né, quanto uma mãe de um paciente oncológico, que você não está sozinho, né? Você tem outras mulheres que podem segurar na sua mão, que podem acompanhar você, e tem instituições como a da Chalma, como o Lado a Lado, que pode ser seu ponto de apoio. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.